Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Fábio, da Igreja Cristã em Família, a ICEF Church. Eu estou aqui para trazer uma palavra ao teu coração nesta Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira considerada a Sexta-feira Santa, a sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Sexta-feira da Paixão porque a palavra paixão, ela vem do latim passio, que significa sofrimento, dor, ou seja, remete a tudo que Jesus passou naquela sexta-feira em que ele sofreu por nós, ele sangrou por nós. Então, ele passou por uma dor e por um sofrimento emocional e físico. E esta sexta-feira nós estamos aqui pensando neste dia, aproveitando que todos comemoram, não é, a Páscoa, e nós estamos pensando nesse dia em que o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele se entregou por nós, por amor à nossa vida. Eu queria ler aqui com você o texto que está no livro de Marcos, no capítulo 15, e o verso 16. Diz assim: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a túnica escarlate e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E o 22 diz: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E aí começa a crucificação de Jesus. Às 9 da manhã, aqui no verso 25 fala a hora terceira. A hora terceira era às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã começa a crucificação. Pregaram suas mãos e os seus pés. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. E o sofrimento de Jesus era grandioso, era gigantesco. Ele não precisava passar por aquilo. Ele não precisava enfrentar a cruz. Ele não precisava de nada daquilo. Mas ele estava assumindo um papel que era o meu e que era o seu. Esta é uma morte vicária. É uma morte em que ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Ele não precisava e ele fez por amor. Tudo que Jesus fez foi por amor. Então, às 9 da manhã, ele é pregado. Quando a palavra fala no verso 33, chegada a hora sexta, meio-dia, 3 horas depois de estar sangrando, de estar pendurado no madeiro, então houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então ele é crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia houve trevas. Algo sobrenatural aconteceu com a natureza. E quando é às 3 horas da tarde, a hora nona, Jesus está com o seu físico completamente esgotado. E ele ainda encontra forças para declarar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? E é neste momento que ele dá um brado e ele expirou. E o véu do templo se rasgou. E muitas coisas aconteceram porque no mundo espiritual havia uma movimentação impressionante. E o que eu queria dizer para você hoje é que o sacrifício de Jesus,
a paixão de Cristo, o passeio de Jesus. Ele, naquele momento, ele sofre, mas Jesus saiu da cruz completamente vitorioso. Ele saiu da cruz para receber um nome que está acima de todos os nomes. E você que me ouve agora, ele passou por tudo isso para que eu e você, nós tivéssemos um caminho. E nesta Páscoa, aonde o consumismo nos leva apenas a olhar a Páscoa como um ovo de chocolate. Mas a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa, ela representa a morte do nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Jesus, a palavra Jesus no grego e Yeshua no hebraico, ela significa Salvador, aquele que ajuda. Jesus ou Yeshua, ela vem da raiz Yehoshua, que significa Jeová salva. Jeová é Salvador. Então, ele é o nosso Emanuel. É Deus conosco. Ele veio à terra. Ele passou por toda esta dor para poder nos dar um caminho de volta, para poder inaugurar o céu novamente. É por isso que Jacó, quando ele chega na cidade Luz, aonde ele troca o nome e declara: aqui é Betel, porque ele viu uma escada que via da terra até o céu e os anjos subiam e desciam. Aquela escada era Jesus Cristo, que trouxe de volta o caminho do homem, o caminho para o homem chegar até Deus novamente. E é tão impressionante porque em todo este enredo de sofrimento, vestiram ele com as vestes dos soldados romanos, colocaram aquele manto, a túnica do soldado romano, escarlata, vermelho, colocaram a coroa e disseram: esse é o rei dos judeus. E em tom de zombaria se dobraram diante dele e o adoraram. Isso é tão impressionante porque eu queria ler com você o que está exatamente em Isaías 50 e o verso 6, que diz: ofereci as costas àqueles que me ferem, e as faces àqueles que me arrancam os cabelos. Não me escondi o meu rosto das afrontas e dos escárnios, porque Jeová Deus me ajuda. Por isso, não me sinto envergonhado. Por isso, firmei o meu rosto como uma pedra, pois sei que não serei humilhado. O verso 8 diz: perto está aquele que justifica. Quem poderá me acusar? Apresentemo-nos juntos. Quem tem alguma acusação contra mim? Que se aproxime de mim. Ele está falando: eu estou aqui nessa cruz. Eu estou aqui passando por toda esta afronta. Me arrancaram os cabelos da face. Eu estou aqui. Agora ele está dizendo: quem pode me acusar? Que acusação vocês têm? Porque ele era justo. Ele não tinha pecado, ele não tinha nada. O verso 9 fala: eis que Jeová Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Isso é impressionante, porque quando você abre a tua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 31, Paulo tira este texto à igreja de Roma exatamente de Isaías 50. Olha a semelhança. Porque diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É o juiz que os justifica. Quem os condenará? É o advogado, é Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diante disso,
Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Jesus morreu por mim e por você. Nesta sexta-feira da paixão, nesta sexta-feira do sofrimento, eu queria que você meditasse nessas palavras e que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, pudesse tocar o teu coração, tocar a tua vida nesse momento. E neste dia em que o mundo comemora a Páscoa, fazem festas, né? Come chocolate, mas nós comemoramos a vida. Porque no dia em que ele morreu por mim e por você, ele nos deu vida e vida em abundância. E é tão tremendo porque a palavra do Senhor, ela diz que quando foi ao meio-dia, não é? Ao meio-dia, o que aconteceu, bispo? A terra escureceu. E é tão tremendo porque quando você abre a tua Bíblia lá no livro de Salmos, número 18, Salmo 18, e abra comigo lá, Salmos 18, e o verso 6 diz assim: Na minha angústia invoquei Jeová, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, olha aí, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram porque ele se indignou. Aqui é um salmo profético e messiânico, aqui exatamente ao meio-dia, quando Jesus, há 3 horas que ele está crucificado, e ele invoca o nome de Jeová. E ele é respondido, porque fala, o Senhor se indignou. Verso 8 fala, das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Agora olha o verso 9. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Por isso que os evangelhos vão dizer que houve trevas sobre a terra. Cavalgava um querubim e voou sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Ou seja, as trevas, a escuridão na terra, após 3 horas da crucificação, era exatamente o Pai descendo para habilitar as mãos de Jesus para esta grande batalha. Jesus sofreu como homem. Ele morreu às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício da tarde. Ele morreu, mas ele disse, tetelestai, está consumado, está pronto, está decidido, está consumado a volta do homem para Deus. E eu quero terminar essa palavra colocando ao teu coração, se você deseja entregar a tua vida a esse Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um Deus que nos amou de uma forma tão incrível, que em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele não poupou seu próprio filho, mas ele entregou por amor à minha vida e por amor à tua vida. E eu quero declarar essa palavra ao teu coração, nessa sexta-feira da paixão, essa sexta-feira que representa o sofrimento. Traga paz para a tua vida, traga esperança para a tua vida. A esperança é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou. E nos remete a Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou a Deus, quem irá? Quando me perguntarem qual o seu nome, o que eu vou dizer? E Deus disse para ele, Er,
Asher Ehyeh. Eu serei o que serei. Eu serei o que você precisa que eu seja. E hoje, o Senhor é o que você precisa que Ele seja. E hoje, nesta sexta-feira, Ele é a tua salvação. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.